Olá, eu sou a Paula, secretária da Fazenda. Vou apresentar para vocês a avaliação das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre de 2020 da Prefeitura, em atendimento às exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante frisar que esta avaliação ela é parcial, porque os resultados definitivos eles só serão apurados com base nas informações no encerramento do exercício, com base em 31 de dezembro. As metas fiscais elas são propostas quando da elaboração das peças de planejamento, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e atualizadas, quando necessário, na Lei Orçamentária Anual, e elas sempre são fixadas no exercício anterior para executar no exercício seguinte. Bom, nesse comparativo do segundo quadrimestre, e nos próximos slides, na maioria deles, a gente sempre traz as informações do período e também um comparativo com nesse mesmo período do exercício anterior, para facilitar a avaliação e do desempenho. E esse modelo a gente foi delineando ao longo dos exercícios, com a ajuda da Câmara também, dos vereadores, em cada audiência, e tem sido usado nesses últimos tempos sem grandes alterações. Bem, em relação ao segundo quadrimestre de 2020, que são as informações do período de maio a agosto, as metas fiscais constam aqui do programado, da coluna programado, e a execução no arrecadado. Então, nós tínhamos uma programação das receitas correntes de 280.729.172 e a arrecadação foi de 306.855.954,11. Nós superamos, então, o valor programado. Em relação às receitas de capital, a programação foi de 306.600 e a arrecadação foi de aproximadamente R$ 915 mil. No total da programação, da meta, 281 milhões, e o arrecadado praticamente 307 milhões, dando o quê? Quando a gente arrecada mais do que o previsto, a gente chama isso de excesso de arrecadação, de 26.736. Observem que, em relação ao realizado no mesmo período do exercício anterior, a programação foi de 262 milhões e a arrecadação praticamente 289 milhões, resultando também num excesso de 26 milhões. Porém, a gente vai ver no quadro seguinte que esses números, embora sejam muito próximos e apresentem uma mesma situação, o excesso de arrecadação verificado no segundo quadrimestre de 2019, ele decorria das nossas receitas habituais, ICMS, FPM, IPTU, ou seja, de receitas que a gente estava habitualmente acostumado a arrecadar. E nesse ano, por conta da pandemia, esse excesso de 2020, ele é muito mais decorrente das receitas que nós recebemos para enfrentamento e combate da pandemia do que por conta do desempenho dessas receitas próprias. Então, isso, se a gente não tivesse recebido o recurso, o auxílio do governo federal, as transferências do Estado e da União para o combate à pandemia, a gente não estaria nessa situação que a gente está apresentando agora, nesse segundo quadrimestre. E isso fica fácil da gente demonstrar quando a gente pega as informações no período acumulado. Então, no quadro anterior, a gente pegava específico dos 4 meses que compõem o segundo quadrimestre, de maio a agosto. Nesse quadro, a gente traz o acumulado até agosto, de janeiro a agosto. Então, no período do ano encerrado em 31 de agosto. Até o segundo quadrimestre, então, a nossa programação de 615.565.765 para as receitas correntes e a arrecadação 656.291.771,88. Para as receitas de capital, programação R$ 306.600 e a arrecadação R$ 1.144.336,07. Então, a gente vê uma variação positiva nas receitas correntes de 6,62 e uma variação maior nas receitas de capital. Em relação
ao valor total, 615.872 de meta, e arrecadação, 657.436.107,95, representando uma variação positiva de 6,75% em relação à meta programada. Isso resultou num excesso de janeiro a agosto de 41.563.742,95. Aqui a gente já observa no acumulado que o resultado obtido em relação ao comparativo com o ano anterior, ele já é inferior cerca de 25%. Em 2019, até agosto, nós tínhamos uma programação de 567 milhões e arrecadamos 623, nós tivemos um excesso de 55. Agora, o mais importante nesse comparativo, o que é? A gente observar a composição desse excesso de arrecadação. Então, os recursos que nós arrecadamos a maior em 2019, os 55 milhões, como que ele estava composto? Ele era composto por recursos vinculados, aqueles que são específicos para a área da saúde, da educação, do social, né? Tudo recurso carimbado, que ele vem com um destino certo, 27 milhões. E recursos não vinculados, recursos de livre movimentação do Tesouro, 28.797.000. Então, quase que era 50% a proporção do excesso de arrecadação entre recursos vinculados e recursos de livre movimentação. Já em 2020, por conta da pandemia, nós colocamos essa observação aqui para lembrar que nós recebemos, para enfrentamento e combate à pandemia, até 31 de agosto, 40 milhões de reais. E vocês vejam que esse valor ele praticamente coincide com o valor do excesso. Ou seja, são as receitas que não estavam previstas e que entraram para o combate à pandemia. Então, nessa composição do excesso, nós temos 43 milhões de recursos vinculados específicos, que não são as receitas, né, de livre movimentação do Tesouro, as quais, no período até agosto, estão representando 1.592.000 negativo, ou seja, na nossa previsão de recurso de livre movimentação, nós temos um déficit de arrecadação no período acumulado. E esse déficit estaria muito maior se nós não tivéssemos recebido esses recursos no combate à pandemia, de cerca de 40 milhões. Porque aí nós iríamos ter que combater a pandemia e fazer esse enfrentamento com recursos do Tesouro que estão, na realidade, abaixo do previsto. Nesse quadro, nós trazemos o comparativo das receitas específicas no período do segundo quadrimestre, de maio a agosto, como que foi o comportamento delas. Então, em 2019, a gente tem praticamente 251 milhões de previsão e uma arrecadação de 265 milhões e um excesso de 14 no segundo quadrimestre de 2019. Já neste ano, por conta da pandemia, a programação total de 266 milhões, ela foi atingida, né? Aliás, desculpa, ela não foi atingida. Ela ficou abaixo do previsto em termos de realização, 263 milhões, resultando num déficit de 2.816.219,77, e isso dizendo somente destas receitas, né? As principais que compõem o orçamento. Quando alguma delas vai mal, ela já é um sinal de alerta. E vocês podem observar que nós temos um déficit de arrecadação no IPTU, o imposto de renda a gente tem excesso, no ITBI a gente tem um excesso, o ISS a gente tem um déficit. Nos rendimentos de aplicação financeira, no quadrimestre, nós temos um excesso, mas no próximo quadro nós vamos ver que no período acumulado essa situação é bem diferente. O FPM está negativo, ou seja, com déficit. As transferências do SUS estão com um excesso de arrecadação por conta do combate à pandemia. Temos 10.697 só no segundo quadrimestre de déficit do ICMS. E o ICMS é a nossa principal fonte de arrecadação, a principal receita do município. Dentre as principais, ela é a top, a principal.
Então, de 85.654.000, nossa arrecadação somente nesses 4 meses foi de 74 milhões, dando um déficit de 10.697.000, que é muito considerável, assim como o FPM. No IPVA, nós também temos um déficit no quadrimestre. O Fundeb, como ele é formado em grande parte pelos recursos do ICMS, o ICMS, quando fica negativo, também negativa o Fundeb. Então, é problema dobrado para o município. A dívida ativa também, nós temos uma situação deficitária, e para as multas de trânsito também. Então, a gente verifica, né, que esse quadro aqui, em 2019, ele estava, ainda que apresentasse alguns déficits, né, para essas receitas do FPM, do ICMS, do Fundeb, por conta de que a gente já se encontrava num momento econômico delicado, com o PIB baixo no ano passado, né, e aguardando as reformas para alavancar a economia. Ainda assim, né, esse ano foi bem pior. Considerando, né, o que a gente disse anteriormente, que o ICMS é a nossa principal fonte de arrecadação, olhando para o quadrimestre, até os resultados são um pouco amenizados, porque se a gente trouxer aqui as informações como nós trouxemos desde o início do ano, a gente vê que somente, né, nos meses de janeiro e fevereiro houve uma situação favorável, né, e o ano realmente começou cheio de expectativas, mas no momento em que começou a pandemia do coronavírus, em março, a gente já observa a retração econômica pelo ICMS, pelo comparativo entre as previsões e as arrecadações, e a maior perda foi verificada no mês de junho, em que a previsão era de 25.192.000 e nós arrecadamos somente 19.887.227,25, representando uma diferença num único mês de 21,06%. Em julho permaneceu negativo e, de acordo com o noticiário, a gente pode ver que realmente já temos um reflexo, né, em agosto, de que a situação mudou, ao menos o ICMS ele ficou positivado, né? Ele deu um pequeno excesso. Então, em agosto, a previsão de 20.154.000 passou para teve uma arrecadação de 21.139.000, gerando um excesso de quase R$1 milhão. No acumulado, infelizmente, em decorrência de todo esse período da pandemia, em que as receitas ficaram deficitárias, e principalmente o ICMS, a previsão até agosto de 171 milhões resultou numa execução de 158, gerando um déficit de 13.155.000. Infelizmente, a previsão para o mês de setembro, a gente busca essas informações no site, né, do Governo do Estado de São Paulo, na Secretaria da Fazenda. Nós tínhamos, né, quando elaboramos o orçamento no ano passado, para 2020, uma previsão de 25.192.000 e, pela previsão do Estado, nós vamos receber nesse mês apenas 23.588.000, ou seja, novamente nós vamos ter um déficit registrado. Na situação de agosto, o déficit ele, né, totaliza 13.155.000, porém, sendo verificada essa arrecadação da previsão do Estado no mês de setembro, nosso déficit acumulado vai aumentar para 14.758.000, só para a receita do ICMS. Então, realmente, né, aquele impacto previsto, que as contas públicas seriam afetadas, e isso é realmente verídico e nós estamos demonstrando, e esses dados são todos extraídos das peças contábeis que constam do portal da transparência da Prefeitura. No comparativo acumulado, nós analisamos anteriormente somente o segundo quadrimestre, né, em relação ao comparativo acumulado, ou seja, de janeiro a agosto. Em 2019, nós tínhamos uma previsão de receitas de 552 milhões, arrecadamos 592, tínhamos 40.800.000 de excesso somente em relação à análise dessas principais receitas. Até o segundo quadrimestre desse exercício, nós temos uma previsão de 593 milhões e uma arrecadação de,
uma arrecadação de 602 milhões, gerando um excesso de 9.106.000. Mas vocês observem que as nossas receitas, no acumulado, ainda permanecem deficitárias, não somente no período do segundo quadrimestre. O destaque aqui, né, do FPM, do ICMS, o Fundeb, que acompanha o ICMS, os multijuros e a dívida ativa principal. Fundeb. Essa receita é uma receita muito importante para o município, ela é específica para a área da educação. E, em relação ao segundo quadrimestre de 2019, nós temos uma pequena, né, diferença para menos da arrecadação em relação ao valor que é retido do município para compor o bolo do Fundeb. Então, é esse valor retido, quando a gente recebe o FPM, ITR, ICMS, PVA e IPI, ocorre automaticamente a retenção de 20% desses impostos, né, e transferências para conta do bolo do Fundeb do Estado. E depois ele vem repartido em função do número de matrículas. Então, isso é o que a gente contribuiu, 21.713.000 no segundo quadrimestre de 2019, e isso que nós recebemos de volta, 34.789.000. Então, resulta num valor recebido a maior de 13.076.000, ou seja, é um recurso que não estaria no município se não tivesse ocorrido a municipalização, a adesão ao Fundeb. No segundo quadrimestre deste ano, nós temos 20.508.000 de contribuição para o fundo e um retorno de 33.289.000, que dá um saldo positivo de 12.781.000, um pouco menor do que o verificado no ano anterior, em função da situação econômica e pandêmica que nos encontramos. No período acumulado de janeiro a agosto, a gente vê que o resultado de 25 milhões praticamente permaneceu, uma pequena variação negativa em relação ao ano anterior. Em relação às despesas, o valor empenhado no ano passado, de janeiro a agosto, totalizava 714 milhões. Neste exercício, 661 milhões. Então, nós verificamos uma situação, né, de diminuição de despesas, que era o esperado acontecer no setor público em função das perspectivas econômicas e também por conta da pandemia. A ordem de economizar, né, em função do apoucamento da arrecadação. Então, nós tivemos, comparando com o mesmo período do exercício anterior, um empenhado menor de 7,45%. As despesas públicas, elas passam por 3 estágios: o empenhado, o liquidado e o pago. Então, o empenhado é a reserva no orçamento de que o recurso, né, vai ser gasto. Por exemplo, energia elétrica. Nós sabemos que nós vamos ter 12 meses de consumo de energia elétrica e as faturas vão sendo apresentadas mensalmente. Então, supondo que a gente tem uma estimativa de R$1.000, por exemplo, em cada mês de consumo de energia elétrica, nós fazemos um empenho no dia 2 de janeiro de R$12.000, 1.000 para cada mês. E conforme as faturas da energia vão sendo apresentadas mês a mês, ela passa pelo estágio da liquidação. Quando chega o documento, ele é conferido e liberado para pagamento, e o pagamento ocorre na data do vencimento. Então, nem sempre os 3 estágios são simultâneos ou acontecem no mesmo mês. Então, é a diferença do empenhado, o liquidado e o pago. O empenhado, então, é quando eu conheço a despesa e faço a reserva orçamentária daquilo que eu sei que vai acontecer, se for o ano todo, se for só um mês, né? O liquidado é o momento em que a gente recebe a fatura e atesta, né, que o serviço foi executado, ou a nota fiscal que o produto foi recebido, que está liberado para pagamento, mas não é pago naquele momento, porque ele aguarda o período do vencimento, de acordo com a ordem cronológica, para ser efetuado o pagamento. Então, no estágio da liquidação, a despesa até agosto montava em 588 milhões em 2019 e em 2020 em 530 milhões, uma variação de quase 10% em relação às liquidações. E em relação aos pagamentos, o acumulado
em 2019, montava em 327 milhões, nós temos mais despesas pagas no exercício, montando em 486 milhões, uma variação de 48,84%. Mas, para fins de referência, a despesa é a despesa empenhada, porque ela já constitui as obrigações assumidas. A liquidada é só aquilo que veio nota, que chegou fatura, e a paga é aquilo que chegou na data do vencimento e foi pago. As demais despesas estão aguardando essa data para serem ou liquidadas ou pagas. Os recursos do município arrecadados, eles são partilhados com algumas entidades, e a gente chama isso de transferências financeiras. Então, nós verificamos aqui nesse quadro que, para a FIEC, no segundo quadrimestre de 2020, nós encaminhamos 4.231.000 e, no ano, até agosto, 10.643.000. Para a Fundação Promemória, no segundo quadrimestre, 964.000, e o acumulado no ano, 1.950.000. Para a Câmara Municipal, no segundo quadrimestre, 4.464.000 e no acumulado, 9.928.000. Para o CEPREV, a parte da Prefeitura, dos aposentados, Seguro-Saúde, 982.558,02, no acumulado, 1.852.000. Da Câmara, 164.521,18 no quadrimestre, 311.451,16 no acumulado. Então, isso das transferências financeiras, né, para os outros órgãos que pertencem ao orçamento do município, as autarquias, fundações e Poder Legislativo, no segundo quadrimestre foram encaminhados R$ 10.806.079,20, e no acumulado, R$ 24.684.960,81. Em relação às despesas com a educação, esse quadro e também o da saúde são interessantes, porque nós verificamos que, até agosto de 2019, o empenhado na educação representava 217 milhões, e, em 2020, 173 milhões. Então, uma variação de 20%, praticamente, a menos. E isso se justifica também por conta da pandemia, né? Parece que tudo a gente justifica a pandemia, mas é realmente a justificativa de muitas, né, consequências de efeitos colaterais que ela causou. Por exemplo, a educação com os alunos em casa, né, tendo aula online. Uma despesa que deixou de existir foi a despesa com o transporte público da educação. E, assim, tantas outras, né? Provavelmente, as contas de energia elétrica, de consumo de água e esgoto das escolas diminuiu, porque você, né, não está usando os prédios, né, os imóveis para as aulas, não são todas as lâmpadas que estão acesas. Então, tem essas variações, né, e por conta, realmente, do cenário epidemiológico que nós estamos. Em relação à despesa liquidada, no ano passado nós tínhamos 176 milhões, agora são 148 milhões. Total pago de 159 milhões no ano passado passou para 133 milhões nesse ano. Então, a gente observa uma redução realmente das despesas na educação. Já na saúde, o efeito é contrário, porque nós vivemos uma questão de combate, realmente, enfrentamento da pandemia, e a área que mais demanda recurso é a saúde. E nós vemos aqui que o efeito que na educação foi negativo, aqui foi positivo, uma variação positiva, né, das despesas, um acréscimo no total empenhado, no passado, de 188 milhões. Nesse ano, nós temos, no mesmo período, 216 milhões na saúde, uma variação de quase 15% na despesa empenhada. Despesa liquidada, 145 milhões em 2019, 171 milhões esse ano, e na despesa paga, 133 milhões até agosto de 2019, 157 milhões até agosto de 2020. Bom, esses quadros, eles trazem as informações, observem, até agora eu falei de informações somente da prefeitura, porque as demais entidades também apresentam seus resultados, mas tem esses resultados primário e nominal, que foram instituídos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eles são apurados a nível de município.
E o resultado primário, ele abstrai, né, subtrai das nossas receitas arrecadadas e das nossas despesas empenhadas, liquidadas ou pagas, né, tudo que diz respeito à operação de crédito, juros, recursos temporários, né, e para fazer uma análise da nossa posição em relação à receita e despesa. O Tribunal de Contas, através do sistema UDESP, ele tem uma metodologia em função da despesa liquidada. A metodologia da STN é em função da despesa paga. E quando a gente fixa a meta no orçamento e na LDO, a gente tem essas metas em função da despesa orçada, que, teoricamente, poderia ser mais próxima da despesa empenhada. Então, esses números são difíceis de serem conciliados porque cada um usa um critério de apuração e análise. Nós estamos trazendo aqui o resultado para fins de comparação em relação à metodologia usada pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. No resultado primário, em 2019, nós tínhamos 27.714.000, em 2020 nós temos 121.237.000. A meta fixada na LDO para 2020 é de 20.652.000. Só que esse resultado definitivo ele só vai ser apurado em 31 de dezembro. Por enquanto, os números são parciais. E como o exercício está bem confuso, cheio de interferências externas, a pandemia, então esses números por hora são parciais e não condizem, né, com o resultado que a gente espera para o final do exercício, que nós acreditamos que vai permanecer ou ser até superado. O resultado nominal, ele está anotado aqui como prejudicado, porque sempre que as nossas disponibilidades financeiras superam o valor, o montante da dívida fundada, que é a dívida a longo prazo, esse resultado ele dá negativo, então ele fica prejudicado para apuração no quadrimestre, inclusive quando a gente tem a elaboração da LDO, porque nós sempre trabalhamos com planejamento e nós não imaginamos uma situação em que as dívidas não possam ser honradas também. Gestão fiscal. Esse demonstrativo traz as informações também da receita corrente líquida do município e a despesa pessoal somente do Poder Executivo, porque para o Poder Legislativo existe um limite separado, uma apuração e uma análise separada. Bom, a receita corrente líquida ela é parâmetro para o limite da despesa com pessoal. Nós vemos aqui a evolução desde o segundo quadrimestre, o terceiro, o primeiro desse ano, e no segundo quadrimestre, que é o período em análise, ela monta em R$ 1.100.541.268,31. A despesa com o pessoal do Poder Executivo, aqui segue a evolução, está montando até agosto, né? Aliás, desculpa, esse período aqui, no segundo quadrimestre, ele sempre diz respeito aos últimos 12 meses. Então, apurado em agosto, mas engloba um período de 12 meses sempre. Então, os últimos 12 meses em cada período, de R$ 453.031.420,25. O percentual em relação à receita corrente líquida, se a gente pegar esse número da despesa com pessoal e dividir esse valor pela receita corrente líquida, nós vamos chegar nesse percentual de 41,16%. O limite para o poder Executivo da despesa com pessoal em relação à receita corrente líquida, ele é de 54%. Porém, existe um limite prudencial, que é um limite que a gente, né, deve se atentar de não passar desse limite, porque senão o município não consegue se manter e realizar qualquer tipo de investimento, se ele tiver uma despesa com pessoal muito alta e acima desse 51,3, seria um indicativo que ele está chegando, né, no limite máximo de 54%, o que não é desejado. A receita corrente líquida também serve de parâmetro, né, para os níveis de endividamento. A nossa dívida consolidada é de 49.108.000.
ela está sendo reduzida ao longo dos anos por conta das amortizações e da não contratação, né, de novas operações de crédito. E as operações de crédito em 2020 até agosto, elas montam em 97.745,74. Então, nós, assim, com essas informações, a gente afirma, né, e demonstra que nós estamos enquadrados nos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal em relação à receita corrente líquida. A dívida fundada. Mas nós temos dívida? Não. Essa dívida é aquela dívida que a gente coloca aqui o símbolo dos carnês. A gente deve, mas não chegou o momento de pagar. E como que é isso? É como um financiamento de um veículo. A gente ganha um carnezinho quando compra o veículo financiado e vai pagando as prestações de acordo com o vencimento. Assim acontece também na administração pública. Então, para fazer o combate à enchente de Cidade Nova, foi feito um financiamento pelo município e ele vai pagando as prestações. São 240 prestações e, no mês de agosto, a gente atingiu a prestação número 120, que significa exatamente 50% da dívida paga. E o nosso saldo devedor hoje desse financiamento é R$ 24.487.266,78. E assim acontece com todos os demais. A gente observa aqui que ocorreu o pagamento integral da aquisição de veículos feita com financiamento do Desenvolve São Paulo. Foram pagas as 68 prestações. Esse Desenvolve Implantação do Anel Viário também vai terminar agora em 2021. E assim, né, as prestações são mensais, todo mês a gente vai pagando, e a cada quadrimestre a gente traz aqui a posição desse saldo devedor. Então, somando todas as dívidas da Prefeitura e do SAI, o montante está próximo de 50 milhões. A dívida flutuante. Essa é a questão que envolve os estágios das despesas que a gente comentou anteriormente. Então, eu tenho o estágio da despesa empenhada, paga e liquidada. Aqui são as despesas que estão aguardando a liquidação ou o pagamento para assumir desse quadro, ou seja, para ser, né, paga e não constar mais aqui como valores em aberto. Então, não são valores em atraso, são valores que estão aguardando a chegada da nota fiscal, a execução da obra, a planilha de medição, para serem pagos. E vocês observem que, em relação ao período de 31 de agosto de 2019, o montante era até maior, parece bastante, mas num orçamento, né, de quase 1 bilhão, né, é normal esses valores, como a gente disse, tem valores empenhados em janeiro, que eles nós vamos dando baixa mensalmente, conforme as contas vão sendo apresentadas, então sempre nós vamos ter empenhos a pagar, isso é uma rotina. Vai aproximando o fim do ano, né, eles vão diminuindo e depois, com o novo orçamento, eles já começam a aumentar. Então, nós temos, nesse exercício, 174 milhões, ainda temos pendências por conta de convênios, de exercícios anteriores, algumas situações pontuais para tá resolvendo e chegando à conclusão da despesa. E consignações de depósito de calções, que são depositados e futuramente vão ser devolvidos para os fornecedores e pagos para os credores, né, na época própria. Então, o montante da dívida flutuante de R$ 177.789.303,94. Bem, essas, então, são as metas avaliadas, né, o que a gente projetou e como está sendo executado. É um ano totalmente atípico, nós tínhamos todas as dificuldades, né, em relação ao país, ao cenário mundial, e ninguém esperava, ninguém contava com esse evento da pandemia. Mas eu acredito que nós estamos passando por ela. Se Deus quiser, em breve nós teremos a notícia da vacina e podemos trazer, com certeza, números melhores, porque a gente torce para que tudo dê certo. As dúvidas ou as contribuições podem ser encaminhadas para o e-mail fazenda.audiência@indaiatuba.sp.gov.br, porque, em razão da pandemia, a gente também não está podendo realizar as audiências, né, no formato presencial, mas a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida.
Muito obrigada pela atenção, pela participação. Meu nome é Meire e eu vou apresentar os dados da Fundação Promemória de Indaiatuba, referente ao segundo quadrimestre de 2020. Receitas. A nossa receita prevista é 3.024.000, que são repasses da Prefeitura. E a nossa receita própria prevista para o ano é R$40.000. No quadrimestre, nós recebemos 166,81 de receita própria e 964.000 de transferências da Prefeitura. E um acumulado de 1.950.000 de repasses da Prefeitura e 4.783,84 de receita própria. Então, nós temos um total previsto no quadrimestre de 1.021.333. Foi arrecadado 964.166, acumulado 1.954.783. Com referências às despesas, nós tivemos uma despesa com pessoal no quadrimestre de 530.939 e o acumulado 1.230.676. Essas despesas se dividem em salários, 424.610, acumulado 1.040.210. INSS, 53.730, um acumulado de 95.720. E CEPREV, 52.599, acumulado do ano 94.745. Despesas pagas com manutenção. Nós tivemos um total de 219.746 no quadrimestre, acumulado 413.001. Dividindo-se em material de consumo 13.313 no quadrimestre, serviços de pessoa física 17.253, serviços de pessoa jurídica 100.486, serviço de tecnologia da informação 32.448, material de consumo intra 1.047, serviços prestados pessoa jurídica intra 55.084, equipamentos e material permanente 313,40. Então, nós tivemos uma despesa de total, despesas com pessoal 530.939 no quadrimestre e acumulado do ano 1.230.676. Com referência a despesas de manutenção, tivemos 219.746 no quadrimestre, acumulado 413.001. Total das despesas, 750.685 no quadrimestre, 643.677 acumulado. Tivemos também despesas pagas no quadrimestre com diversos eventos que acontecem na biblioteca e no casarão. No quadrimestre, tivemos 1.449, acumulado 12.748. Prêmio Nabor, 350, acumulado 1.705. O prêmio Nabor foi prejudicado, não aconteceu, por causa da pandemia. Então, total, 1.799, acumulado 14.453. Então, tivemos também pagamento de PASEP, que é 1% sobre a folha, de 5.399,80, e o acumulado 9.801,37. Total, 5.399,80, 9.801,37. As nossas despesas totais foram 757.884 no quadrimestre e acumulado 1.667.932. Fechamos o quadrimestre com saldo bancário de 587.479,27 na conta.
Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou o diretor financeiro do CEPREV e nós vamos apresentar agora os dados, os números referentes ao segundo quadrimestre de 2020. Trata-se então da audiência pública que está sendo gravada aqui na Câmara Municipal de Indaiatuba. Nós vamos dar início com a apresentação das receitas do CEPREV, que são compostas, basicamente, pelas contribuições previdenciárias, as contribuições do plano de saúde, os rendimentos das aplicações financeiras, os valores da compensação previdenciária e de outras receitas. A forma de apresentação aqui nós temos duas colunas. A primeira coluna referente somente aos valores do segundo quadrimestre e na segunda coluna o acumulado em 2020. Das receitas estimadas para o segundo quadrimestre, no valor de 69.703.000, foram realizadas 30.937.000. Portanto, há um resultado deficitário no quadrimestre de 38.766.000. No ano, até agosto, a receita estimada era de 139 milhões, a realizada foi de 104, portanto, há um déficit nos 8 primeiros meses do ano de 35 milhões de reais. Esse resultado deficitário entre as receitas estimadas e as realizadas deve-se a dois fatores: a queda dos rendimentos financeiros orçamentários, em razão de mudanças na contabilização dessas receitas, e também a redução da contribuição previdenciária patronal, que tinha como alíquota 18,67% até o mês de junho, e passou a ser de 15,97% a partir do mês de julho. Aqui nós temos as receitas de forma detalhada, relativas ao fundo previdenciário, que é o fundo de previdência. A contribuição dos servidores, que é de 11%, foi de 11.827.000 reais no quadrimestre. A contribuição patronal foi de 18.494.000 reais. Aqui nós temos uma observação, como já foi dito, que a contribuição patronal a partir da competência de julho de 2020 foi reduzida de 18,67% para 15,97%. Aqui nós temos as receitas do FAS, que é o Fundo de Assistência à Saúde. A contribuição dos servidores no segundo quadrimestre foi de 2.149.000 reais. E a contribuição patronal de 10,50% foi de 12.233.000 reais. Aqui nós temos uma explicação como é que se dá a contribuição dos servidores. Os servidores efetivos contribuíram com 0,20% até fevereiro de 2020 e 1% a partir de março de 2020, da competência março. Os comissionados contribuem com 3,50%, os aposentados e pensionistas também contribuem com 3,50%. Aqui nós temos os rendimentos de aplicações financeiras que no segundo quadrimestre de 2020 foram contabilmente negativas em 14.724.000 reais. Mas essas receitas nós vamos explicar melhor no próximo slide. Aqui nós temos de forma detalhada as receitas financeiras realizadas no segundo quadrimestre. Na verdade, nós temos do ano todo, nessa parte vermelha a partir de janeiro, e na parte verde a partir de maio, que é o segundo quadrimestre. Aqui nós temos um texto com observações. Com relação às receitas de rendimentos financeiros, cabe esclarecer que o valor de 5.252.000 apresentado no slide anterior refere-se somente a receitas financeiras orçamentárias acumuladas no ano.
No segundo quadrimestre de 2020, a valorização total dos investimentos ficou em R$ 98.224.000. O quadro abaixo demonstra de forma mais detalhada o comportamento das reservas e dos rendimentos do Funprev, o Fundo Previdenciário, e do FAS, o Fundo de Assistência à Saúde. Ao contrário do primeiro quadrimestre, quando tivemos um resultado extremamente negativo de menos 85 milhões, devido à eclosão da pandemia do Covid-19, no segundo quadrimestre tivemos uma recuperação nos meses de maio, junho e julho. Porém, no mês de agosto voltou a apresentar um resultado negativo. No acumulado do ano, os rendimentos estão positivos em 12.784. Então aqui nós temos claramente o que aconteceu no primeiro quadrimestre por conta da pandemia. Tivemos um mês muito drástico aqui em agosto, em março, com menos 105 milhões de reais. Fevereiro também teve menos 16 milhões. Nós tivemos uma recuperação aqui a partir do mês de maio, com 31 milhões, junho 34 milhões, julho 40 milhões, e o mês de agosto que trouxe um resultado negativo novamente, com menos 9 milhões. Porém, como foi dito aqui, há um resultado positivo no ano de 12.784. Aqui nós temos outras receitas correntes. A receita da compensação previdenciária, no segundo quadrimestre, que foi de R$ 949 mil, outras pequenas receitas de R$ 8 mil, totalizando no quadrimestre um total de R$ 30.937.000. Aqui uma breve explicação do que se trata a compensação previdenciária, que é um acerto de contas entre o regime geral, que é o conhecido como INSS, e os regimes próprios de previdência social, que são os RPPS, que no caso o CEPREV é um regime próprio. Então os municípios que instituem um regime próprio, no caso o CEPREV, eles geram direito de compensar financeiramente com o regime geral. E essa compensação se deve aos servidores que hoje estão no serviço público, mas que também trabalharam ao longo da vida em empresas privadas, contribuindo para o INSS. Aí, no caso, há uma compensação entre os dois regimes. Agora nós vamos falar das despesas. As principais despesas são despesas com pessoal e encargos, despesas com materiais e equipamentos, despesas com assistência à saúde, despesas com benefícios de aposentadorias e pensões, e despesas com outros serviços e encargos, e também despesas tributárias com o PASEP e outras despesas. Nesse quadro de despesas nós temos a mesma formatação, a primeira coluna referente ao segundo quadrimestre e a segunda coluna no acumulado de 2020. As despesas fixadas para o segundo quadrimestre foram de R$ 45.251.000 e as despesas empenhadas de R$ 40.243.000. Portanto, no quadrimestre é um superávit de R$ 5.008.000. No acumulado do ano, as despesas fixadas ficaram em R$ 90.503.000, as empenhadas em R$ 79.479.000, gerando um superávit orçamentário de R$ 11.024.000. Aqui nós temos as despesas de uma forma mais detalhada. Então, as despesas com pessoal e obrigações patronais totalizaram R$ 1.317.000 no quadrimestre. As despesas com a assistência médico-hospitalar, que é o plano de saúde, foram de R$ 11.820.000. As pensões, R$ 2.649.000. Aposentadorias, R$ 21.180.000. As aposentadorias legadas são aqueles aposentados pela Prefeitura, pelo SAI, pela FIEC, pela Câmara, que o CEPREV faz a gestão e faz o pagamento. Auxílio-doença, R$ 839.000.
salário maternidade R$ 232 mil, o abono anual do 13º referente a esses benefícios de R$ 230 mil, PASEP 158 mil e outros serviços e encargos 255 mil. O CEPREV deixou de pagar o auxílio doença, salário maternidade a partir do mês de julho deste ano. Aqui nós temos despesas com materiais e equipamentos, que no acumulado do ano foi de R$ 147 mil, porém no segundo quadrimestre ele foi negativo porque houve um cancelamento de um empenho. O total das despesas no segundo quadrimestre, então, ficou em R$ 40.243.000 e no acumulado do ano, R$ 79.479.000. Nós também trazemos aqui algumas informações complementares referente aos números do CEPREV. Aqui nós temos o total de recursos financeiros no dia 31 de agosto, no final do segundo quadrimestre. O Fundo Previdenciário tinha R$ 1.377 milhões, o Fundo de Assistência à Saúde R$ 10.648.000, portanto, há um total de recursos financeiros de R$ 1.388 milhões. Aqui nós temos um gráfico mostrando o comportamento dos recursos do FUNPREV, o Fundo Previdenciário. Então, aqui nós vemos claramente como foi o comportamento neste ano de pandemia. Começamos o ano com 1.345 bilhão, em janeiro fomos para 1.360 bilhão, a partir daí houve a eclosão da pandemia, então em fevereiro houve um decréscimo mais forte ainda no mês de março. E a partir do mês de abril começou a haver uma recuperação, chegando a 1.376 bilhão no mês de agosto. Aqui nós temos o gráfico do Fundo de Assistência à Saúde, que veio num crescente a partir de janeiro, com a entrada do 13º salário, e foi crescendo até chegar em agosto com 10.650 milhões. Aqui nós devemos explicar dois fatores. Um, que em abril houve um aumento da alíquota do servidor efetivo, de 0,20% para 1%, que propiciou um aumento nas receitas. E também a questão da pandemia provocou uma queda nas despesas por conta da retração da utilização dos serviços de saúde, por conta do isolamento, e fez com que as despesas nos meses de abril, maio, junho, julho, tivessem uma redução. No entanto, a gente já verifica que a partir do mês de agosto e setembro, essas despesas voltaram à sua normalidade. Aqui nós temos um gráfico que demonstra também claramente como foi a evolução dos rendimentos mensais, com essa forte queda aqui no mês de março, e aquela recuperação que já foi comentada nos meses seguintes. Aqui nós temos um quadro detalhado da evolução das receitas, despesas e reservas do Fundo de Assistência à Saúde num período de 12 meses. Destacado aqui nós temos o segundo quadrimestre do ano de 2020. Por essa coluna de reservas, a gente verifica que houve uma recuperação das reservas do Fundo de Assistência à Saúde. Como foi mencionado, a partir do mês de abril, a alíquota do servidor efetivo passou de 0,20% para 1%. Aquele déficit que a gente vinha verificando nos meses anteriores, ele foi eliminado a partir do mês de abril. E houve um superávit, como a gente verifica aqui no resultado, nos meses de junho, julho, agosto, nos 4 meses, na verdade, do segundo quadrimestre, por conta da redução da utilização dos serviços também. O CEPREV também, além dos recursos financeiros, possui um patrimônio imobiliário composto pela gleba de terras no Jardim Regina, ao lado da Prefeitura Municipal, que está avaliado em R$ 150 milhões, e a sua sede própria com
avaliação de R$ 10.738.000. Também há créditos a receber referentes à coparticipação no Fundo de Assistência à Saúde, no valor de R$ 640.000. O patrimônio total do CEPREV, considerando seus recursos financeiros, o patrimônio imobiliário e os créditos, chegam então a R$ 1.549.000.000. Nós temos aqui um quadro com as despesas administrativas do Fundo Previdenciário, de R$ 2.421.000 acumulados no ano, as despesas administrativas do Fundo de Assistência à Saúde, no valor de R$ 3.172.000, totalizando R$ 5.594.000 nos 8 primeiros meses do ano. Aqui nós temos um quadro resumido dos benefícios. Nós tínhamos, no dia 31 de agosto, 1.210 benefícios de aposentadorias, que totalizam R$ 4.877.000 mensais, 255 pensões, no total de R$ 625.000, aposentadorias legadas de outros entes do município, são 69, e custam R$ 370.000, auxílios doença, nós tínhamos 131 benefícios, no total de R$ 393.000, salários maternidade 30, no total de R$ 139.000. Essas são as informações, então, relativas aos dados do CEPREV. Todas essas informações estarão disponíveis a partir do dia 29 de setembro, no site, cujo endereço eu menciono aqui. Também pode ser tiradas dúvidas através dos contatos do CEPREV, com o e-mail contato@ceprev.sp.gov.br, e outras informações podem ser obtidas também no site do CEPREV. Agradeço a todos. Vamos dar início à apresentação da prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2020, referente ao SAI. Começaremos pelas receitas previstas em 2020, né? O total da receita prevista em 2020 foi de 129.244.000. Desses valores, o previsto no segundo quadrimestre foi de 85.430.000 e o arrecadado até o final do segundo quadrimestre foi 83.456.351,50. As receitas correntes, receita patrimonial, aplicação de recursos financeiros, são os juros próprios do SAI, totalizaram no segundo quadrimestre 189.393,98. O acumulado em 2020 foi 489.503,20. Remuneração de convênios e rendimentos, juros dos convênios, né, contas específicas de obras e projetos. For no segundo quadrimestre 240.211,47 e o acumulado em 2020 642.224,69. Seção de direitos da folha de pagamento. O segundo quadrimestre foram arrecadados 35.162,02. O acumulado em 2020 73.895,81. Passamos agora para as receitas de serviços. A tarifa de água arrecadada no segundo quadrimestre foi de 19.286.096,61. O acumulado em 2020, 38.227.458,54. Os serviços de água, as ligações de água, religação de água, rede de água e hidrômetro, totalizaram no segundo quadrimestre 341.457,22, acumulado em 2020, 873.789,51. Tarifa de esgoto totalizou no segundo quadrimestre 17.843.009. O total acumulado em 2020 foram 36.413.414,48.
Serviços de esgoto, a ligação de esgoto, a limpeza de esgoto de fossas, redes de esgoto, totalizaram no segundo quadrimestre 77.847,78. O total arrecadado acumulado em 2020 de serviços de esgoto foram 141.139,91. As instalações de abastecimento de água e esgotos, empreendimentos, os condomínios, totalizaram no segundo quadrimestre 592.713,61. O acumulado em 2020, 1.180.057,52. Corrigindo, não são condomínios, são os loteamentos. Demais serviços, multas, juros de serviços, no segundo quadrimestre foram arrecadados 517.340,13. O total acumulado em 2020 foi de 1.194.463,61 arrecadado. Questões da dívida ativa, o valor principal, as multas de juros, as atualizações monetárias no segundo quadrimestre somaram uma arrecadação de 148.960,56, o acumulado em 2020 287.648,85. Passamos agora para as outras receitas. Multas por auto de infração. Segundo quadrimestre somaram 47.727,85. O total acumulado em 2020, 110.835,04 arrecadado. Valores de restituições somaram no segundo quadrimestre 163.437,55, acumulado em 2020 191.825,55. Outras receitas do segundo quadrimestre somaram 210.833,07 arrecadado, o acumulado do ano 387.811,79. Receitas de capital. Ocorreram apenas transferências de convênios estaduais, somando no segundo quadrimestre 640.214,61, totalizando no ano 1.927.197,08 de receitas de capital. Receitas correntes intra-orçamentárias. A tarifa de água intra recebida no segundo quadrimestre foi de 253.343,06. O arrecadado no ano foi de 692.119,28. Tarifa de esgoto intra foi arrecadado 227.976,63 no segundo quadrimestre, totalizando no ano 622.843,13. Outros serviços intra-orçamentários somaram 88 centavos no segundo quadrimestre, acumulado no ano 123,51. Cabe levar em consideração que houve uma queda na tarifa de água e de esgotos intra-orçamentários devido aos colégios que não estão funcionando e que normalmente são os que consomem mais água, os colégios municipais. O total da receita no segundo quadrimestre somou 40.815.726,03 arrecadado. O total no ano arrecadado até o momento 83.456.351,10. Dos valores arrecadados, a soma de água e esgoto apenas representam 91,01% de toda a receita, o que dá em valores 75.955.835,43. O comportamento da receita, Em 2019 nós tivemos arrecadado de receita corrente 81.534.662,16. No segundo quadrimestre de 2020, esse arrecadado somou 80.214.068,50. De receitas de capital, no segundo quadrimestre de 2019, tivemos a arrecadação de 1.151.561,94. No segundo quadrimestre de 2020, já somávamos 1.927.197,08. A receita intra-orçamentária arrecadada no segundo quadrimestre de 2019 somou 1.935.498,64. O arrecadado 83
456.351,50 referente ao segundo quadrimestre de 2020. Do programado para o arrecadado no segundo quadrimestre de 2019, nós tivemos um resultado positivo de 899.707,87. Já em 2020, o programado foi de 85.430.000 e o arrecadado foi de 83.456.351,50, dando um déficit de 1.973.648,50, déficit orçamentário. Passamos agora para as despesas, né? A despesa fixada para o ano de 2020 foi de 126.134.000 na parte orçamentária, somando-se o suprimento financeiro fixado em 2020, 3.110.000, soma-se a isso mais as suplementações com recursos financeiros de 2019, 2.440.000. Ou seja, a dotação orçamentária autorizada para 2020 após as atualizações são de 131.684.000. A execução da despesa em 31/8 de 2020. Os valores empenhados até 31/8 de 2020 somaram 89.353.998,83. Desses valores foram pagos 59.705.107,88. A pagar ainda dos empenhos de 2020, nós temos 29.648.890,95. O saldo em relação à dotação autorizada para 2020, ou seja, valores ainda disponíveis para fazer empenho, são 42.330.001,17. Os empenhos pagos referente à manutenção, folha de pagamento, nós somamos no segundo quadrimestre 9.916.045,34. O acumulado da folha no ano foi de 22.783.244,17. Material de consumo, prestação de serviços, né? A manutenção em geral se somou no segundo quadrimestre 18.756.467,96. O acumulado do ano de manutenção 32.031.352,54. Investimentos, né, bens patrimoniais móveis, no segundo quadrimestre, somaram 70.664,45, no ano 289.693,35 Nas fichas de obras, né, tivemos movimentação nas estações de tratamento, no segundo quadrimestre, observando estações de tratamento de esgoto, né? No segundo quadrimestre foram gastos pagos, né, 76.187,77, totalizando um acumulado de 209.872,74 investidos. No combate às perdas, no programa, nós tivemos no segundo quadrimestre 241.577,39, somados no ano 241.577,39, o mesmo valor, não houve movimentação no primeiro quadrimestre, referente a combate às perdas. Gestão ambiental, são os valores de rateios pagos aos consórcios do Piraí e do PCJ. No segundo quadrimestre, somaram R$ 36.648, totalizando no ano R$ 327.335,94. Suprimento financeiro, os valores e os repasses aos órgãos municipais. Referente aos aposentados, foram repassados ao CEPREV 185.335,75 no segundo quadrimestre, totalizando 349.083,49 no ano. Transferência referente ao Plano Municipal de Saneamento Básico, efetuada a Prefeitura no segundo quadrimestre, somou R$ 1.800.000, que é o total acumulado do ano. Operações de crédito, juros e amortizações de contratos de financiamento repassados à Prefeitura, somaram no segundo quadrimestre R$ 835.033,91,
acumulado no ano R$ 1.672.948,26. Passamos agora para a questão dos restos a pagar. Os restos a pagar escritos de exercícios anteriores somavam R$ 17.301.939,56 em 31/12/2019. Desses valores já foram pagos R$ 13.326.257,77. Os valores cancelados somam R$ 3.324.789,23. O total de restos a pagar de exercícios anteriores ainda em aberto somam R$ 650.892,56. No exercício de 2020, nós temos empenhos em aberto de restos a pagar, né? Referente aos inscritos de 2020, ao final do segundo quadrimestre, R$ 29.648.890,95. O total de restos a pagar de exercícios anteriores, mais os empenhados em 2020 em aberto, somam R$ 30.299.783,51. Passamos agora para um quadro de uma previsão de superávit déficit para 2020, né? Hoje nós temos um saldo de banco e tesouraria num valor de R$ 67.852.287,88. Somados esses valores, nós temos uma receita prevista fixada a receber no terceiro quadrimestre de R$ 43.614.000. Desses valores, para chegarmos ao resultado financeiro prévio, nós tiramos as receitas de recursos externos fixadas previstas a receber no terceiro quadrimestre, que somam R$ 200.000, as despesas empenhadas a pagar em 31/8/2020, que somam R$ 29.648.890,95, o restos a pagar de exercícios anteriores em 31/8/2020, que somam R$ 650.892,56, os saldos de bancos vinculados a obras e projetos, que são recursos enviados por convênios, né? Somam R$ 32.467.037,85, e também subtraímos as consignações e depósitos a pagar em 31/8, né, de 2020, que somam R$ 7.081,60. Então, o resultado financeiro prévio, ele soma R$ 48.492.384,92. Para chegarmos a uma previsão de superávit, nós somamos esse valor do resultado prévio financeiro, a dotação referente a recursos externos, R$ 870.000, e subtraímos a dotação atualizada, que são os valores de empenhos que ainda podemos realizar em 2020, que somam R$ 42.330.001,17. O superávit financeiro previsto para o exercício de 2020, então, acredita-se que chegue a R$ 7.032.383,75, conforme os dados apresentados. As disponibilidades financeiras em 31/8/2020. O saldo em tesouraria nesse período somou R$ 35.062,56. Os saldos disponíveis em bancos, R$ 67.817.225,32, sendo de recursos próprios R$ 35.350.187,47 e de recursos externos R$ 32.467.037,85. O total disponível financeiro, R$ 67.852.287,88 ao final do segundo quadrimestre. Damos por encerrado a apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre. Saudações a quem esteja ouvindo. O meu nome é César Von Hahn, e estou aqui para apresentar as contas do segundo quadrimestre de 2020 da FIEC, Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura. Nesse segundo quadrimestre, a FIEC, como toda a sociedade brasileira, especificamente São Paulo, no que nós vivemos, no estado de São Paulo, sofreu o período de quarentena. Por conta disso, as aulas presenciais foram suspensas e tivemos que fazer as aulas online.
Nesse sentido, como vemos aqui, o desenvolvimento da aula online. Nesse segundo quadrimestre, a FIEC atendeu 640 alunos de cursos técnicos, 170 via Pronatec e Mediotec, que foram custeados com recursos federais, e 470 via vestibulinho, com os recursos da Prefeitura aqui de Indaiatuba, e cursos custeados por empresas. Em seguida, vemos aqui uma foto de um aluno fazendo alguma experiência no laboratório de Química, no qual, nesse segundo quadrimestre, foram atendidos 62 alunos. Em seguida, vemos aqui o pessoal da computação, que, devido às medidas de distanciamento social, em decorrência da pandemia, como eu já disse, as aulas presenciais foram suspensas para todos os cursos. As aulas, então, estão sendo realizadas online com os professores e acompanhados pelos coordenadores e direção pedagógica para os alunos de cursos técnicos e do tecnólogo em Química. Outras atividades e eventos também foram implementados e adaptados, como o Inova FIEC, Feira de Ciência, Cultura, Tecnologia e Inovação. Além das atividades existentes no ano anterior, esse ano trouxe também a entrega técnica da sala Google for Education, a apresentação do acervo virtual do Museu Ferroviário de Indaiatuba, entre outros. Vai abaixo os vouchers dos cursos da Google for Education e biblioteca virtual. O cursinho pré-vestibular atendeu 120 alunos. Assim como para os cursos técnicos e tecnólogos, as aulas foram realizadas online. Como está dito abaixo da foto, a imagem é meramente ilustrativa, retirada, obviamente, antes da pandemia ser decretada. Portanto, a presença dos alunos aí não é uma, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade da Fundação em ter alunos em plena pandemia dentro da instituição. A FIEC possui um programa de inclusão digital, que durante a pandemia, como era de esperar, infelizmente, as aulas foram suspensas. Temos aí na primeira foto à esquerda, né, os nossos jovens alunos a fazerem uma espécie de selfie, né? E na outra foto, o pessoal todo compenetrado. Já é uma outra turma, né? Agora, a parte assim que os contadores gostam e é um pouquinho chata de se apresentar, porque é uma coisa um pouco fria, como eu costumo dizer, que nós vamos falar de números financeiros, e os números financeiros eles não retratam o real significado e importância da Fundação. Retratam apenas aquela necessidade que nós temos de financiar as nossas despesas e como ela é financiada. E, em seguida, apresentarei também as nossas despesas. Pois bem, as receitas no segundo quadrimestre de 2020, como elas foram compostas e o comparativo com o quadrimestre anterior. Pela receita patrimonial, as aplicações financeiras no primeiro semestre foram de R$50 mil, o rendimento. No segundo quadrimestre, R$30 mil. A aplicação financeira do PNAE, que é minha renda escolar, rendeu R$1.200 no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, R$2.500. Eu vou falar números inteiros, sem os centavos, para não ficar assim um pouco cansativo. A aplicação de recursos gerais, que é o dinheiro livre que a FIEC tem, que é basicamente da Prefeitura, rendeu no primeiro semestre, em números redondos, R$31 mil, e no segundo quadrimestre, R$47 mil. A receita patrimonial total até 30 de agosto deste ano, ou seja, a somatória dos dois quadrimestres deu R$173 mil aproximadamente.
Da receita de serviços, temos o serviço de administração de estágios. Primeiro quadrimestre, R$ 10.600. No segundo quadrimestre, R$ 9.200. É de se notar assim, essa queda que está diretamente relacionada com a pandemia, em que a diminuição do número de estagiários se fez presente essa diminuição de forma bem clara aí no número. Poderia ter no segundo quadrimestre mais estagiários. Não foi o caso, infelizmente. Cursos de qualificação profissional. Aí houve quase um empate, porque esses cursos assim não teve tanto efeito assim da pandemia, a entrada da receita. Outras receitas da FIEC, R$ 11.200 no primeiro quadrimestre, e no segundo quadrimestre houve uma diminuição de R$ 1.000. Essa diminuição de receita não significa que foi gasto algo. Ele aparece nos balanços porque houve uma reclassificação das receitas. Então, no segundo quadrimestre, não só não entrou nada, não houve receita nenhuma, mas houve uma reclassificação de alguma receita que foi lançada indevidamente como outras receitas FIEC. É uma correção, apenas isso. Serviço de administração de estágios, INTRA, R$ 22.600 no primeiro, R$ 23.000 no segundo. Quase equilibrado. Outros serviços FIEC, INTRA, R$ 5.400 no segundo quadrimestre, apenas isso. Totalizando a receita de serviços no primeiro e segundo quadrimestre, R$ 223.000, dando um total orçamentário de R$ 386.000. A Prefeitura enviou para a FIEC, com o nome de suprimento financeiro, R$ 6.412.000 no primeiro quadrimestre e agora no segundo, R$ 4.231.000. O suprimento financeiro merenda, que é o PNAE, R$ 57.500, totalizando um total de suprimentos financeiros nos dois quadrimestres de R$ 10.700.000. Então, o total de recursos recebidos em 2020 foram R$ 11.087.000, que, somado ao saldo de exercícios anteriores, ou seja, o dinheiro que estava em caixa disponível no valor de R$ 10.512.000, tirando o que restava a pagar de 2019, R$ 58.700, o total de recursos disponíveis no primeiro e segundo quadrimestre de 2020 deu R$ 21.541.000. Em seguida, a despesa. A despesa da manutenção, que é o que se gasta para manter a instituição, no sentido assim das despesas assim, de conta de água, luz, telefone, pequenas reformas, foi um total de, no primeiro quadrimestre, R$ 1.018.000, no segundo quadrimestre, R$ 1.077.000, falta pagar, agora setembro e outubro, R$ 189.000, totalizando R$ 2.285.000. Ainda tem um resto a pagar de 2019 de R$ 21.445.000, dando um subtotal nas despesas de R$ 2.306.000. Despesa com pessoal, que é a grande despesa da FIEC, e não poderia ser de outra forma, porque, afinal de contas, o grande insumo, a parte importante da FIEC são os professores. Nesse sentido, no segundo quadrimestre foram gastos R$ 2.949.000, que, em comparado com o primeiro quadrimestre, R$ 3.442.000, note-se uma grande redução, que mesmo somado com o apagar liquidado, ele aí só assim ele consegue equilibrar com o primeiro quadrimestre. Essa redução que se tem no segundo quadrimestre se deve, claro, à diminuição
do número de horas aulas dadas, que impacta diretamente na folha de pagamento. Totalizou-se, então, em despesa com pessoal, R$ 6.980.000. No quadro seguinte, dando continuidade, aquisição de equipamentos. Foram pagos no primeiro quadrimestre R$ 16.600, no segundo R$ 4.500, em números redondos. Falta pagar R$ 2.100. Então, a soma de equipamentos deste ano adquiridos deu R$ 23.229. Construção e ampliação. O que houve é pequenas reformas que resultou numa despesa de R$ 80.000 no primeiro quadrimestre e nada no segundo. Repete-se o resto a pagar de R$ 37.000, totalizando uma despesa desse ano de R$ 117.000. O total da despesa da FIEC dá, então, R$ 9.427.000. Aqui tem uma foto assim que ela me mexe muito, que é a campanha de doação de sangue, em parceria com o Unicamp, que, apesar da pandemia, continua acontecendo, sempre no último sábado do mês. Foram adotadas as medidas necessárias de segurança e, como sem online, o distanciamento social, e aí uma homenagem a ser prestado a esses heróis, quase anônimos, porque, enfim, dá para reconhecer talvez algumas pessoas aí nessa foto. Pois, enquanto muitas mãos se estendem para tirar dos outros, essas mãos se estendem para doar para os outros, sem perguntar para quem está doando. Essas pessoas são heróis. E sem importar, em plena pandemia, ter o trabalho de sair de casa, correr alguns riscos, ir lá para doar. Seres iluminados, com certeza. E assim sendo, termino a apresentação da FIEC, desejando um bom final de ano que está se aproximando, né? E quem sabe, com uma perspectiva, quem sabe não, com certeza, uma perspectiva melhor, para que nós possamos terminar esse ano bem atípico, de forma bem melhor, como nós estamos ainda nesse momento. Como sempre, caso necessite de algum esclarecimento, por favor, encaminhar, conforme orientações da Secretaria da Fazenda, que será atendido. Agradecemos a atenção de todos e um bom dia, mesmo que seja à noite, que o dia seja sempre bom. Obrigado.